Olá, amigos e amigas, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Êxodo e vamos falar sobre o capítulo 16. Vem comigo porque vai ser uma bênção. Separe a sua Bíblia, caneta, papel e fique até o final do vídeo, por favor, porque no final do vídeo nós vamos fazer uma oração. Então vamos lá, pessoal. O tema aqui deste capítulo 16 é Deus alimenta seu povo com codornizes e maná. Vamos juntos? Depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhes disseram: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto para matardes de fome a toda a multidão. Veja só, o povo volta a murmurar. A murmuração foi algo que atrapalhou muito o povo de Deus. E eu quero alertar você sobre isso. A murmuração, a reclamação desordenada, você ficar reclamando, só reclamando das coisas, é algo que afeta você mesmo. A murmuração, ela anula atitudes que você poderia ter em fé, passos que você poderia dar em fé, e a murmuração também é um sinal de que a sua confiança em Deus ou já foi embora, ou ela corre um sério risco de sumir. Vou continuar a leitura aqui, versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Veja só, o povo estava com falta de alimento, o povo começa a murmurar, e aí Deus fala com Moisés: eu vou fazer chover pão do céu. E sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então existiria uma determinada porção para cada dia e o povo deveria seguir essa regra, não é? Essa lei, aquilo que seria estipulado. E Deus provaria o povo para ver se andava na lei dele ou não. Versículo 5. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem a cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, e quem somos nós, para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele, e quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Eu parei aqui no versículo 8, mas preste atenção nisso. O Moisés e Arão, eles estavam liderando aquele povo por ordem de Deus. Eles representavam a Deus. Então, quando o povo murmurou contra Moisés, contra Arão, na verdade, o povo estava murmurando contra o próprio Deus, que era a autoridade a qual Moisés e Arão representavam. É isso que Moisés está falando. Olha, Deus vai mandar a provisão, mas a murmuração de vocês não foi contra a gente, não. Em primeiro lugar, foi contra o próprio Deus. Versículo 9. Depois disse Moisés a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que, à tarde, subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas, cada um tomará para os que
se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, o mediam com o homem, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, antes alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal, por isso indignou-se Moisés contra eles. Já vou continuar lendo aqui, mas eu não posso deixar de fazer essa observação, melhor dizendo, né? Não posso deixar de fazer essa observação. O povo tinha a necessidade, e Deus vai se manifestar para suprir a necessidade, vai mandar o pão do céu, não é? Vai mandar o alimento, esse alimento vai vir do Senhor. Lá no Novo Testamento, pessoal, você sabe que o ser humano, ele sempre teve a necessidade de ser salvo. Eu digo isso após a queda lá em Gênesis, após o homem ter errado, ter pecado, ter falhado, ter descumprido aquilo que Deus queria que o homem cumprisse lá no Jardim do Éden. E o homem que estava perdido, o homem que não podia mais acessar a Deus sozinho, ele precisava de algo. O homem que estava com a sua alma, o seu espírito famintos de Deus, vai receber também do Senhor, vai receber também do céu o pão vivo, porém. Eu quero te mostrar isso aqui na palavra, vou deixar marcado aqui em Êxodo, capítulo 16. Vou deixar marcado aqui e vamos lá para o Novo Testamento, pessoal, para João, capítulo 6. Vamos lá? João, capítulo 6, e vamos ler a partir do verso 48. João, capítulo 6, verso 48. Veja só que interessante. É Jesus quem está falando. Eu vou ler aqui do 48 até o versículo 51. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus aqui está falando, olha, aquele maná era um alimento temporário, mas o pão vivo que desceu do céu, para que as pessoas tenham a vida eterna, não é um alimento temporário. Aqueles que eles se apropriaram do maná lá no deserto, eles morreram, porque o maná era um alimento mesmo temporário. Mas aqueles que se achegam a mim, esses têm a vida, esses têm a vida eterna. Eu quero já abrir esse parênteses para te falar isso. Jesus Cristo é o único meio de salvação hoje em dia. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, independente da sua religião, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Faça isso agora. Poxa, Diego, eu nunca fiz isso antes, eu já estou na igreja, ou não faço parte de uma igreja. Poxa, faça isso agora, porque a palavra nos ensina em Atos, eu vou até colocar aqui, que não existe, veja só aí abaixo, olha, a produção vai colocar aqui agora, não existe nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, é somente através de Jesus, está vendo? Então se entregue para Jesus, faça isso agora, você quer fazer isso? Então põe a mão assim sobre o teu coração. Pai, essa pessoa está reconhecendo o Senhor como seu Salvador. Que em nome do Senhor Jesus uma nova história comece na vida dela. Que assim seja feito. Amém? Eu vou voltar lá para Êxodo capítulo 16. Vamos ver versículo 21, a partir do versículo 21. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol se derretia. Mas ao sexto dia colheram um pão em dobro, 2 cômeres para cada um, pelo que todos os príncipes da congregação vieram e contaram-no a Moisés. E ele lhes disse, isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes
sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para colher e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim, repousou o povo no 7º dia. A casa de Israel deu-lhe o nome de Maná. Era como semente de coentro, era branco e tinha o sabor de bolos de mel. E disse Moisés: isto é o que o Senhor ordenou. Dele enchereis um gomer, o qual se guardará para as vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei a comer no deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e põe-no diante do Senhor, a fim de que seja guardado para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Ora, os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Um gomer é a 10ª parte de um efa. Que coisa interessante, né? Deus, de uma maneira sobrenatural, porque não era natural isso, ele vai suprir a necessidade do povo durante todos esses anos. Era uma provisão sobrenatural. Era uma provisão que estava além do natural. E eu vou orar sobre isso, porque tem pessoas que estão numa fase, você que está assistindo este vídeo pode ser uma dessas pessoas, estão numa fase tão difícil que precisam de uma provisão sobrenatural de Deus. E nós vamos fazer essa oração agora. Se você está passando por alguma situação em que você sabe, poxa, eu não quero murmurar, eu não quero reclamar, eu não quero ser como aquele povo, ser murmurador, não confiar em Deus. Eu não quero. Eu quero confiar em Deus, exercitar a minha fé, e eu quero a provisão divina. Vamos fazer uma oração agora. Seja lá qual for a provisão que você precisa, vamos acreditar que Deus ele vai te ouvir, vai te honrar. Vamos fazer isso? Pai, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa precisa de uma provisão e eu quero te pedir neste momento. Faça, Senhor, acontecer algo. Faça com que a provisão chegue nas mãos dessa pessoa. Aquele povo estava passando por um momento em que tinha uma necessidade e apesar da murmuração, o Senhor o atendeu. Eu peço, atenda esse teu filho, essa tua filha que confia em ti, que a provisão sobrenatural, ela chegue para essa pessoa que está orando comigo agora e está participando deste devocional. Que assim seja feito. Eu sei que o Senhor tem os seus meios. Eu sei que muitas vezes os seus meios não estão no nosso controle. Faça, Senhor, como o Senhor quiser. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Eu vou encerrar aqui este devocional. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui abaixo do vídeo está escrito inscrever-se. Deixe o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. Mas antes de acabar este vídeo, eu quero que você coloque aqui nos comentários. Me responda aqui nos comentários. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Coloque aí nos comentários. Quero ver se você pegou. Tchau, pessoal.